Então tá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 12. Você pode ler aí comigo. Versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Versículo 6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo vistos, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando a qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que era indicado pelo Espírito de Cristo, que nele estava a predizer o sofrimento que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, lhe pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Amém? Vamos orar? Pai Santo e Eterno, nós pedimos, ó Pai, a Tua graça nesse momento, para que nós possamos compreender o texto bíblico, a palavra de Deus, escrita, gravada, preservada, para que nós possamos ter entendimento, para que as nossas vidas possam ser transformadas, para que pessoas sejam salvas, ó Pai, para que perdão de pecados sejam perdoados, para que a igreja do Senhor saia dessa manhã, desse lugar, ó Pai, edificada pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, que nós possamos sair daqui, ó Pai, conscientes da Tua obra de revelação do Evangelho Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Então nós estamos aqui, 1 Pedro, nós na série do Evangelho de João, nós percebemos ali como foi os últimos encontros de Jesus com os discípulos, inclusive Pedro, que havia negado Jesus, mas naquela praia, naquele lago, Jesus ele traz restauração para os discípulos e ele lembra o apóstolo Pedro da sua missão, que se de fato Pedro desejaria amar Jesus, ele precisaria cuidar, apacentar as ovelhas que foram compradas com o sangue de Jesus. Naquele momento nós temos um Pedro mais jovem, que tinha passado pela experiência de morte e ressurreição de Jesus, mas agora nós estamos com um Pedro um pouco mais velho, provavelmente 30 anos depois daquele encontro, ou quase 30 anos, um Pedro já experiente, um Pedro acostumado a pregar o Evangelho, a sofrer oposição, um Pedro que já tinha associado melhor o próprio Evangelho, a própria vida cristã. Aqui o Pedro já com o Espírito de Deus, agora o Pedro exercendo a sua função, o seu ofício, o seu chamado, cuidando das ovelhas de Jesus.
Pedro está pastoreando, ele está escrevendo uma carta para a igreja de Jesus, para as ovelhas de Jesus, aquelas pessoas a qual também, como Pedro foi chamado e eleito, aquelas pessoas também que foram chamadas e eleitas em Deus. O tempo aqui é o tempo que nós percebemos que essas pessoas, olha só, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Pessoas que estavam vivendo na Ásia Menor, uma região que ainda não havia sido explorada no sentido de pregação do Evangelho. Nós sabemos que o apóstolo Paulo se dedicou à pregação aos gentios, mas essa área em específico era uma área que ainda estava em aberto. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo, ele prega a judeus e a gentios, o apóstolo Pedro também prega a judeus e a gentios. O ministério do apóstolo Pedro não é limitado a Jerusalém, ele também inicia também expansões missionárias, vai pregar o evangelho também aos gentios. Isso, inclusive, vai gerar algumas confusões aí depois entre Paulo e Pedro, não é esse o caso aqui, mas o que nós precisamos perceber é que essas pessoas que viviam nessas regiões a diáspora, né, dispersos pelas regiões ali da Ásia Menor, Capadócia, Ásia, Bitínia, eles eram cristãos, eles eram pessoas que foram eleitas, foram chamadas. A palavra eleito aqui, ela traz para a gente essa ideia de alguém que foi escolhido, selecionado dentre um povo, dentre pessoas. Percebe bem como que o apóstolo Pedro trabalha essa ideia de que a conversão cristã, o discipulado com Cristo, é algo que começa no coração de Deus. Deus escolhe. Deus, ele deseja a salvação, que ele seleciona, que ele vai lá onde nós não o encontrávamos e nos encontram. Está vendo? Deus, ele vai lá e simplesmente atrai o pecador até o seu evangelho, até a sua salvação. Quem são essas pessoas? Eleitos, escolhidos. Eles não eram qualquer um. Eles não eram simplesmente um povo aleatório. Essa carta, ela não é uma carta aleatória para pessoas aleatórias. Essa carta é direcionada especificamente àquelas pessoas que Deus escolheu. E parece que essas pessoas que estavam residindo nesse lugar, elas vieram de outras regiões. E alguma coisa fez com que elas saíssem das suas regiões de origem e viessem a residir na Ásia Menor. Porque a palavra usada para forasteiro traz essa ideia. Quem é o forasteiro? O forasteiro é aquele que não pertence a esse local. É alguém que vem de um outro lugar, está passando, mas não fica. Não é residente. É alguém que está passando pela cidade de viagem. Talvez veio se abastecer ou com uma missão específica, mas ele não é daqui, ele não veio daqui, ele não vai ficar aqui. Essa é a ideia. Provavelmente essas pessoas eram forasteiras, consideradas forasteiras nessa região. Olha só, uma igreja se formou ali, haviam igrejas formadas ali, mas pode ser que o povo de origem desses cristãos não fossem exatamente a Ásia Menor. A gente sabe que, pelos relatos históricos, que a gente está mais ou menos no ano 60 e o mundo está ficando furioso contra os cristãos, judeus e cristãos. Roma, por exemplo, desde os primeiros momentos do primeiro século, e nesse ano aqui especificamente, começou uma série de perseguições e assolar tanto os judeus quanto também os cristãos. E muitos desses judeus e desses cristãos foram obrigados a deixar Roma e cidades capitais para se refugiar em cidades menores ou regiões mais distantes da capital romana. Provavelmente, e é possivelmente, que essas pessoas também já tiveram um certo tempo de paz em um lugar, mas por causa do Evangelho, por causa de Jesus, e a gente vai entender isso, o próprio texto vai indicar isso, de que por causa de Jesus eles foram obrigados a sair dessa região de origem e vir para esse lugar aqui. Isso é muito importante. Você precisa gravar isso aqui porque isso tem tudo a ver com a gente.
Pessoas que tinham os seus lugares, a sua tranquilidade, a sua nacionalidade, a sua identidade bem definida, e que pelo fato de professar a fé em Jesus, pelo fato de Deus ter escolhido elas dentre o meio de um povo, eles perderam então os seus privilégios, os seus direitos, por causa de Jesus. Pessoas que estavam como forasteiros, mas isso não era a condição, a identidade deles. Forasteiro não é a identidade do discípulo de Jesus, é a condição temporária. A nossa identidade, ela está fundamentada naquilo que Deus fez por nós. E o que Deus fez por nós? Nos elegeu em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Pedro usa essa palavra. Eleitos, forasteiros da diáspora, da dispersação, vocês que estão espalhados por toda a Ásia Menor. Versículo 2, ele continua e reforça. Eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Essas pessoas, e o fato de ser eleito, de ser chamado, de ser atraído por Deus, não é algo que começa em nós. Ser eleito de Deus, ser uma pessoa que é salva por meio de Jesus Cristo, uma pessoa que é atraída para Jesus Cristo, para a palavra, é algo que começa em Deus. É Deus quem atrai o nosso coração, é Deus quem abre os nossos olhos, destampa os nossos ouvidos para a gente escutar o Evangelho. Nós muitas vezes achamos que o nosso esforço é que faz com que a gente se chegue perto de Deus, ou que o nosso mérito, a nossa condição, ela nos faça ter algum tipo de privilégio com Deus e que talvez a salvação seja algo que nós merecemos. Porque eu não minto, eu não roubo, eu não traio a minha esposa, eu pago os meus impostos em dia, eu sou uma pessoa boa. E isso me coloca em condição de vantagem diante de Deus, porque se Deus é bom e eu sou bom, eu então mereço aquilo que Deus tem para mim, as coisas que Deus é. Você percebe? A meritocracia no sentido da salvação, a questão das obras próprias, a justiça própria, ela não tem valor nenhum, quando nós estamos falando de salvação. Porque quando nós estamos falando de salvação, nós estamos falando que Deus tem uma vontade soberana, de que Deus, Ele não só deseja a salvação dos homens, mas Ele trabalha para que os homens sejam salvos. Olha só o que eu estou dizendo aqui, presta atenção. Você está aqui essa manhã não é um fruto do acaso. Escutar o Evangelho e se apaixonar pelo Evangelho não é o fruto de esforço racional, lógico e cognitivo. Você creu no Evangelho porque Deus operou uma obra num coração incrédulo. Você tinha uma barreira contra Deus, contra a verdade de Deus, contra os princípios de Deus. Mas Deus, pouco a pouco, foi quebrando o seu coração e te convencendo da verdade que é o Evangelho. Ele foi te atraindo, te chamando, selecionando e escolhendo. Foi fazendo isso intencionalmente. Sua salvação não é algo que acontece aleatoriamente. Como se Deus estivesse dando uma festa e a porta estivesse aberta e de repente as pessoas vão entrando acidentalmente. Nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando que Deus, Ele trabalha no coração daqueles que escolhem. É isso que o texto está dizendo aqui. E eu sei que para muitos de nós essa doutrina e essa verdade é uma novidade e a gente tem dificuldade com isso. Mas eu quero que você olhe para o texto bíblico. Você não precisa ficar, o Tiago falou. Olha para o texto bíblico e veja como o apóstolo Pedro tratava aqueles que foram salvos pela graça de Deus. A salvação de vocês não é um acidente. O fato de vocês se voltarem para Jesus e buscarem Jesus não é um acidente, não é a obra do acaso, não é sorte. Deus trabalhou no seu coração. Você foi eleito por Deus para essa condição, para essa vida. Deus elegeu, segundo a sua presciência, segundo a presciência de Deus. Algumas pessoas vão pegar essa palavra presciência e vão pensar, porque Deus conhecia, ou como Deus conhece o futuro, Ele conheceu a fé das pessoas no futuro, e por isso Ele elege as pessoas que Ele conheceu a fé, algo que não se explica. E a presciência aqui, ela não contradiz a ideia da soberania de Deus, de que Deus Ele tem um plano na vida das pessoas e que Ele estabelece e decreta, sem nenhum problema. E que sim, Deus conhece,
mas ele não conhece um futuro que não esteja no seu controle. Essa que é a ideia. Existe algum futuro na realidade de Deus que esteja fora do controle e do governo de Deus? Essa que é a pergunta que a gente deveria fazer diante dessas palavras. Existe? Porque se não existe, esse futuro a qual Deus conhece, Ele mesmo trabalha para que seja uma realidade. Você está vendo? Então, no futuro, onde nós somos salvos, Deus conhece, mas Ele trabalhou, Ele planejou. A gente não consegue, com a nossa capacidade humana, saber e ligar os pontos de maneira racional e daqui para lá. Por exemplo, quando você foi evangelizado, quando alguém te fez um convite para você vir na igreja, ou no grupo de estudo, ou você foi naquele evento, ou então alguém te deu uma Bíblia, você pensou que tudo estava acontecendo assim, organicamente, e estava acontecendo organicamente também. Você achou que estava tudo sob controle, que aconteceu algo lógico, racional ali, estava acontecendo algo lógico e racional também. Mas o que estava acontecendo e que estava por trás das cortinas da racionalidade, e que você não percebeu, é que Deus já estava trabalhando e movendo as peças e inspirando pessoas e fazendo com que palavras fossem palavras exatamente da maneira que você deveria ouvir para que você pudesse ser convencido do Evangelho. São essas coisas que a gente não percebe no processo de evangelização e de salvação. É de que as coisas acontecem exatamente da maneira que deveriam acontecer. Nada aleatório, nada solto. Nada sem organização, mas muito bem organizado, arquitetado. Isso mostra o amor de Deus. Não vamos falar de outras pessoas, não. Vamos falar de você. O amor de Deus, o desejo de Deus e as intenções de Deus em te chamar para Ele, por meio de Jesus Cristo. Talvez você tenha 40 anos do Evangelho e você não saiba exatamente como. Mas o fato é que até hoje você está aqui. Quem te chamou? Quem te sustentou? Quem te salvou? Quem te convenceu que verdadeiramente os seus pecados são perdoados em Jesus Cristo? É fruto da sua racionalidade? É fruto do seu esforço? É fruto do quanto você conhece de Bíblia ou de livro de teologia? A obra de Deus invisível, mas real no seu coração. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A ideia aqui é a ideia do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro ele está trazendo a história de Israel na consciência agora para aquelas pessoas que haviam se convertido a Jesus Cristo. Porque, olha só, o povo de Israel era esse povo que também foi escolhido. Abraão foi escolhido. Você lembra da história de Abraão? Abraão vivia numa terra, num povo que não era o povo de Deus, mas Abraão foi chamado, escolhido para um propósito. Quando Abraão, Isaac, Jacó, e aí nós temos o quê? José e o Egito cheio de israelitas, quem é chamado de novo? O povo. O povo é chamado do Egito para uma terra, Canaã. E quando eles são chamados de um Egito, de um cárcere, quando eles são chamados de um lugar de prisão, de não identidade, onde eles não eram povo de Deus, onde eles não tinham comunhão com Deus, onde eles não tinham a lei de Deus, Deus chama eles, por meio de Moisés, e dá para eles tudo o que eles não tinham. Dá a lei, dá a Moisés como um legislador, lembra eles da promessa de Canaã, faz a aliança, Deus propõe a aliança, Deus salva. Olha, você percebe bem que às vezes a gente olha para as Escrituras como se o tempo todo o homem estivesse manipulando a história, mas na verdade Deus está direcionando a história para um fim maior do que as nossas próprias histórias. Essa que é a grande questão aqui. É que a nossa história, ela faz parte de uma história muito maior. É a história do Evangelho, é a história da salvação. É a história de como Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é glorificado pelas suas ações, pelos seus feitos, pelas suas obras. E nós estamos participando. É um privilégio participar daquilo que Deus está fazendo. Então, assim como o povo de Israel foi eleito, chamado,
a serem santos no meio de outros povos. O povo de Israel é chamado dentro de tantos outros povos, porque a gente olha para a Bíblia e acha que só tem um povo de Israel no mundo. Não, existiam dezenas de povos ali, de organizações, de nações, mas o povo de Israel é chamado especificamente por Deus para um propósito, em santificação. A ideia da aspersão pelo sangue lembrava os rituais do antigo Israel, do sacrifício, onde que por meio da aspersão do sangue, do sacrifício do animal, e quando o sumo sacerdote aspergia o sangue do animal sobre os utensílios no templo e também sobre o povo, dando aquela ideia de que está santificado, foi aceito a oferta, agora Deus pode habitar no meio do seu povo porque Deus é santo. A mesma ideia do antigo Israel está sendo trazida aqui pelo apóstolo Pedro, que nós também fomos chamados no meio de um Egito, no meio de uma Babilônia, no meio de um lugar que não era povo de Deus, mas para ser o povo de Deus em santificação, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para viver uma vida distinta, uma vida caracterizada pela presença de Deus e pela lei de Deus. Você percebe isso? De que nós somos forasteiros, não porque simplesmente a gente foi expulso da nossa terra, não, nós somos forasteiros porque a nossa identidade, a nossa natureza, ela foi transformada e mudada. E agora não somos mais um povo qualquer, um povo pecador, inimigo de Deus, mas agora nós fomos chamados para ser povo de Deus. O apóstolo Pedro vai usar daqui a pouco essa mesma linguagem, uma nação santa, uma nação dentre outras nações. É a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. Nós não estamos falando mais de etnia. Nós não estamos falando mais de sangue, o mesmo sangue de Abraão. Não é o judeu, está entendendo? Não é o israelita, porque é descendência do sangue de Abraão. Não. Agora nós estamos dizendo que por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, pelo novo nascimento, nós somos feitos uma nova nação, um novo povo de Deus. E assim, não é de se espantar, porque Jesus já anunciava que é chegado o reino de Deus. E se existe um reino de Deus, nós precisamos estabelecer o que mais precisa ter. Precisa ter um rei, não há dúvidas que esse rei é Jesus Cristo, mas precisa haver também um povo. E onde está esse povo? Esse povo está sendo chamado e escolhido dentre todas as nações da terra, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esse povo está sendo feito de brasileiro, argentino, americano, venezuelano, colombiano, América do Sul, África, Ásia. O povo de Deus está sendo escolhido de todos os lugares desse planeta para povoar o reino vindouro de Deus. Tudo aquilo que a gente foi incapaz de fazer, e hoje a gente tem esse grande sonho de paz, prosperidade, um único planeta, uma única humanidade assim unificada, não é isso? A gente não se esforça para isso? Deixa eu te dizer uma coisa, isso só vai acontecer plenamente na segunda vinda de Cristo. E nós fomos eleitos para essa vida. Versículo 3, a gente termina a saudação com tantas verdades e a gente começa o assunto com um louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Bendito aqui não é simplesmente uma bênção, bendito, né? Mas é uma imagem, é um quadro que se projeta diante de todos os cristãos, todos os dias, a respeito da natureza de quem Deus é. Quem Deus é? Ele é o bendito, é o louvado, é aquele que merece adoração, é aquele que é todo belo em seu conselho, em suas obras. Bendito é o que o cristão diz sempre quando ele está diante de Deus. Deus seja louvado, bendito o nosso Senhor, bendito esse que era e que há de vir, bendito o Deus e o Pai. Qual é o motivo? E interessante que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus é Pai de Jesus. A gente está colocando aqui uma distinção na fé cristã.
Eu já falei isso aqui em outros cultos, mas vale refrisar. Só existe uma forma de nós nos achegarmos a Deus. Só existe um Deus verdadeiro. Não estou negando que existam outros deuses nesse mundo, mas se você é uma pessoa que abraçar a Bíblia como o seu guia de conduta, o seu manual de regra e fé, você precisará ser convencido de que nós somos monoteístas, não politeístas. Nós não acreditamos em vários deuses. Apenas um Deus. O povo de Israel também cria nisso. Mas o que eles não sabiam, e o que está encoberto para muitos judeus até hoje, é que esse Deus a quem eles adoram é Pai. De Jesus. Ele é Pai de Jesus, eternamente Pai de Jesus. E Jesus é eternamente Filho de Deus o Pai. A Trindade está revelada no cristianismo, no Evangelho para nós. Nós podemos olhar para ela e perceber quem Deus é e aquilo que Ele faz. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós conseguimos olhar para a relação específica que existe entre o Pai e o Filho. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus. Jesus é Filho de Deus por natureza. Jesus é Filho de Deus por natureza. Nós somos filhos de Deus por adoção. Mas Jesus é Filho de Deus por natureza. A mesma natureza, substância, poder, caráter, atributos são compartilhados entre Pai e Filho. Você percebe isso? Bendito seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Adorado seja Deus por isso. Que possamos fazer canções, poesias, pregações a respeito da beleza, da relação entre Deus, o Pai e o seu Filho Jesus. Não é o Agostinho que dizia? O Agostinho dizia que a Trindade ela está ligada pelo relacionamento, o amor do Pai e o Filho. O Pai e o Filho se amam eternamente, perfeitamente, e o vínculo do amor, que é o Espírito, faz com que essa relação continue intacta, perfeita, incorruptível. Incorruptível. Não experimenta nenhum tipo de corrupção. Há uma relação perfeita no Deus eterno. A doutrina da Trindade. Se você é cristão, se você se diz evangélico, protestante, você precisa conhecer a doutrina da Trindade e saber ainda mais sobre isso. Não estamos falando de informações, nós estamos falando de conhecer a Deus, quem Ele é. Está entendendo? É difícil demais para mim, Tiago. Eu consigo entender Jesus, mas quando chega no Pai, eu acho que está ali mais no Antigo Testamento e o Espírito Santo é o poder de... Irmão, você está fazendo uma redução de quem Deus é. Então você precisa conhecer a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, principalmente a relação do Pai com o Filho. Lembra de Jesus? Que estava ali disposto a obedecer e a andar em obediência, porque Ele faz tudo o que o Pai vê fazer, porque Ele está ali não para agradar a si mesmo, mas para agradar quem? O Pai, o amor de Jesus pelo seu Pai. O amor de Jesus pelo seu Pai é a intenção de Jesus, é a motriz de Jesus. Jesus, Ele se baseia nessa relação e na sua missão com o Pai para poder agir de maneira sacrificial em nosso favor. Está vendo? O que faria a gente fazer algumas ligações aqui bem rápidas. Porque se nós estamos nos planos de Deus o Pai, Jesus fará todo o possível para nos alcançar. Respondendo ao amor que Ele tem pelo Pai. Por isso que Jesus foi à cruz. Em amor ao Pai, em amor a mim e a você. Está vendo? Bendito seja Deus por isso. Que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia é aquilo que a gente dá para quem a gente não merece. Para quem não pode fazer nada por si mesmo. Misericórdia. Misericórdia é um homem que encontra um outro homem caído no meio do caminho. E esse homem caído no meio do caminho não tem condição de se tratar, de se levantar. Esse homem caído no meio do caminho está espancado, está morrendo, está sangrando, sua vida está indo. Mas misericórdia é uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Olha e se compadece. Olha e ama.
olha e faz o possível e o impossível para que essa pessoa caída no chão possa ser restabelecida a sua condição original, a saúde perfeita. A saúde perfeita. Por isso que a palavra salvação é uma palavra derivada da palavra saúde. Saúde. Quando nós falamos de saúde, ou de paz e prosperidade, nós estamos dizendo a mesma coisa, saúde. O que é uma igreja saudável? É uma igreja que foi alcançada pela salvação. Uma igreja saudável é feita por gente salva. Está vendo? Então, quando alguém age em misericórdia quanto a alguém que estava perdido, morrendo, essa pessoa ela age em salvação. Ela traz a condição, o ambiente, para que aquela pessoa que estava perdida, morrendo, possa ser o quê? Salva. Misericórdia. Misericórdia é um atributo de Deus. Misericórdia é o que faz com que Deus dê mais tempo para a gente. Algumas pessoas poderiam perguntar, mas tem 2000 anos que vocês estão falando que Jesus vai voltar. Tem muita gente ainda caída pelo meio do caminho. Tem muita gente que ainda acha que Deus é um mito. Tem muita gente perdida. Tem gente que até hoje não conhece, não consegue pegar numa Bíblia. Tem gente até hoje que está alienado completamente disso aqui que nós temos ricamente aos domingos de manhã. Mas em misericórdia a essas pessoas, Deus demora um pouco mais. Deus espera um pouco mais. Misericórdia. Misericórdia é uma mãe que às vezes tem aquele filho ali que está vivendo uma condição ruim, às vezes o filho está drogado, vivendo aquela condição miserável e o filho dando todos os indícios que vai se perder e aquela mãe insiste mais um pouco. Quantas vezes que eu vi isso na favela? Você chegava e via uma mãe que chegava com um relato e falava, meu filho tem vendido tudo da minha casa. E uma mãe está disposta a receber o filho mais uma vez, e mais outra vez, e mais outra vez. Famílias que vão à falência por causa dos seus filhos. Mas uma mãe e um pai continua perseverando e acreditando que vai haver mudança para o seu filho. Está vendo? A palavra é misericórdia, mas nenhuma dessas atitudes humanas, e que são atitudes boas e devem ser reconhecidas, nenhuma delas se compara à misericórdia que há em Deus. A insistência de Deus em pecadores. De como Deus insiste e oportuna e dá várias oportunidades para que nós, pecadores, possamos nos arrepender e crer e ser salvos. Quantas e quantas vezes o Evangelho foi pregado para você até que você pudesse ser convencido de estar aqui? Misericórdia. Bendito seja o Deus e Pai de Jesus. As misericórdias de Deus, elas são vistas em todas as Escrituras. Como que Deus foi paciente com o povo de Israel? Não é isso? Como que Deus ele propunha a aliança e falava assim, ó, se vocês quebrarem a aliança, as consequências virão. E o povo quebrava a aliança, e o povo desobedecia. E o povo abandonava Deus, e o povo abraçava os outros ídolos. E o povo esquecia a lei. Mas Deus continua insistindo, chamando, convencendo, atraindo, dando profetas. Não é isso? É a misericórdia de Deus, insistindo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Misericórdia. Que nos regenerou para uma viva esperança. Então aqui, ó, a gente entende algo muito importante no processo da salvação, da saúde do ser humano, para ele ser restaurado ao seu propósito original. Salvação. É de que Deus regenera, nos regenera, e a palavra regeneração aqui, ela tem ideia de novo nascimento ou ressuscitar. A palavra, ela indica isso. Que Deus nos ressuscita, que Ele nos pega numa condição de morto e ressuscita. Ele regenera. É como se a gente estivesse morto mesmo e já tivesse chegado o nosso fim. Mas Deus opera um milagre tão surpreendente que nos traz o morto à vida. Mas não a sua antiga vida, mas a uma nova vida.
uma viva esperança. A regeneração é a obra de Deus, é um milagre de Deus que acontece no coração humano. Por que você pode responder a Deus pela fé? Por que você pode olhar para o Evangelho e responder, e amar, e desejar a Deus? Porque Deus faz um milagre no seu coração. A profecia se cumpre. O coração de pedra é trocado pelo coração de carne. A lei de Deus não é mais gravada em tábuas, em pedras, mas é gravada no seu coração. Regeneração. É a conversa de Nicodemos com Jesus. Que Jesus diz para Nicodemos: você precisa nascer de novo, ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Para responder a Deus, para ver o reino de Deus, para ser salvo, para se tornar um discípulo de Jesus, você precisa nascer de novo. O que é o batismo? O batismo é a representação externa daquilo que aconteceu internamente. Por que nós falamos que as pessoas devem se batizar? Por que nós falamos que as pessoas devem ser batizadas e a gente faz aquela cerimônia pública na igreja? Porque no batismo nós conseguimos visualizar externamente, como uma imagem, aquilo que acontece internamente no coração do ser humano. Um coração sai das trevas e nasce pela água, pelo Espírito. Nasce no reino de Deus. É de novo. É o novo de Deus. Quando as pessoas falam assim, o novo de Deus está chegando, eles devem estar falando de salvação e de novo nascimento. Que esse é o novo de Deus. É quando um pecador se arrepende, um pecador é convertido, um coração é regenerado. Por causa da misericórdia de Deus, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Nós esperamos, a esperança do cristão, ela não é algo ruim, o que nos espera no futuro não é algo morto, mas é algo vivo, é o Evangelho, é o reino de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Qual é o poder, onde está o poder da regeneração? No fato de que Jesus Cristo ressuscitou. E se Jesus Cristo ressuscitou, juntamente com Ele, eu e você. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós podemos ter a certeza, a convicção, de que nós nascemos de novo com Ele, e que se, por mais que o nosso corpo mortal experimente a morte, a corrupção humana, no sentido de que isso pode acontecer com muitos de nós aqui, ainda assim, no leito de morte, tenhamos a certeza de que nos últimos dias e no último dia, nós ressuscitaremos com a igreja de Deus, com os eleitos que morreram. Amém? Versículo 4. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparadas para ser revelada no último tempo. Olha que coisa interessante. No Evangelho, nós temos o próprio Jesus e aquilo que Ele faz como a riqueza do crente. Certo? Jesus vai usar essa parábola que algumas pessoas, diante da mensagem do reino de Deus, elas vendem as suas propriedades, elas se desfazem daquilo que tem valor para elas poderem adquirir algo que tem valor superior. É o tesouro no campo, é a pérola preciosa. Está entendendo? O Evangelho para nós é isso. Não há nada nesse mundo que deveria cativar mais o seu coração, a sua imaginação, do que o Evangelho. Saber o que Jesus fez naquela cruz. Por isso que a gente fica estudando aqui todo domingo, quarta-feira, sábado, a gente faz curso para isso, porque a gente quer entender, a gente quer buscar, a gente quer se deliciar com a riqueza que existe em Deus, no seu Evangelho, as suas maravilhas. A gente sabe que foi salvo, mas a gente quer relacionamento com aquele que nos salvou. A gente quer conhecer. E a gente precisa saber que existe uma herança guardada para nós. Uma herança guardada, uma herança que está reservada, ela não pode ser manchada. Os tesouros desse mundo, eles podem ser roubados. A gente fica se dedicando, inclusive, a muitas coisas nesse mundo, e a gente esquece que a gente vai morrer. Não é isso? Então você fala assim, eu quero ter muita terra, eu quero ter terra, eu quero comprar um carro cada vez mais caro, eu quero construir uma casa e eu vou... Isso não é pecado você querer arrumar e ter coisa boa, não, isso não é um problema. A questão é o seguinte, às vezes você fica colocando a sua segurança, paz, alegria, a sua satisfação nessas coisas, que vão perecer, como diziam os antigos, né? Não dá para levar essas coisas no caixão, não, o caixão tem pouco espaço, só cabe o seu corpo mesmo.
não é isso? Mas a gente fica se matando por isso, a gente fica triste. Ai, quebrou aquela louça que eu tinha, meu Deus, a louça era caríssima, não sei o quê, e aquilo acaba, dá aquela confusão de família, você entra em depressão, ai meu Deus, liga para o psicólogo, não é isso? Porque a gente fica colocando a nossa alegria, a gente limita a nossa alegria a coisas transitórias, a tesouros nesse mundo. A gente se esforça muito por coisa que a gente não vai levar. Essa que é a verdade. Tá vendo? A gente fica ansioso buscando por essas coisas, e essas coisas elas podem ser roubadas, a traça pode alcançar elas, como disse Jesus, mas a herança que não pode ser manchada, ela que está reservada e guardada para nós, né, nos céus, ao final do versículo 4, para vocês, os eleitos, esse tesouro está guardado para vocês podem ter certeza de que isso vocês vão alcançar. Tem uma coisa no mundo que vocês podem ter certeza, é da salvação, é do Evangelho. Vocês vão alcançar isso. Por quê? Porque é Deus que preserva isso para nós. O nosso cofre é Deus, a sua promessa, o seu caráter, o seu poder. Deus guarda isso para nós, está bem guardado em Deus. Fica tranquilo. Está vendo? Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Está bem guardado em Deus. Mas não somente nós estamos não somente essas coisas estão guardadas para nós, mas o versículo 5 vai dizer que nós também estamos guardados pelo poder de Deus para essas coisas. Olha só a ideia da eleição, da salvação e do poder soberano de Deus agindo de novo na vida daqueles que são eleitos, dos salvos. É que existe algo guardado para você, mas você também está sendo guardado para essa coisa. É isso que o texto está dizendo. É de que nós fomos salvos e que Deus nos preserva para alcançar esse objetivo da nossa fé. O reino de Deus, a comunhão com Jesus, novos céus e a nova terra. E essas coisas estão guardadas para nós, mas nós também, pelo poder de Deus, estamos sendo guardados. É por isso que a gente acredita que aquela pessoa que foi verdadeiramente salva, e se esse for o seu caso, é motivo de alegria. A pessoa que foi verdadeiramente salva, ela não perderá essa salvação. Não é por causa dela, não. Porque se você for olhar para você mesmo, para a sua limitação humana, você não consegue nem pegar o ônibus direito, não é isso? Você perde o horário do ônibus, como é que você não ia perder sua fé, sua salvação? Se a salvação depende de você, então você está perdido. Está entendendo? Olha só, se tudo depende de você para você chegar lá no reino de Deus, se você estava desesperado uma hora dessa. Mas se depende de Deus, se é Deus que vai conduzir, se é Deus que vai modelar você, se é Deus que vai tratar o seu coração, se é Deus que vai te conduzir à verdade, então você saiba disso, Deus vai fazer o seu propósito perfeitamente. Filipenses capítulo 2 não diz isso? E a gente às vezes usa o texto de forma errada, né? De que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o fim. E a gente fala que a obra o quê? É a reforma do banheiro lá em casa. Não é isso? Não, se Deus deu dinheiro para você comprar cerâmica, Ele vai dar para comprar argamassa. A gente usa o texto fora do contexto. Tá vendo? Mas o texto ali, o apóstolo Paulo está trazendo a mesma doutrina que o apóstolo Pedro está trazendo aqui. De que Deus, se Ele é o responsável pela salvação, Ele mesmo vai fazer com que essa salvação floresça e chegue ao seu objetivo final. Entendeu? Então, olha só, isso aqui deveria ser um momento de refrigério para você, como deveria ser para esses irmãos aqui. Deus te alcançou, meu irmão? Um dia você se abriu para o Evangelho e você falou, sim, Jesus, eu quero andar com você, eu tenho consciência dos meus pecados, da minha imperfeição. Eu tenho consciência que eu sou pecador, eu preciso ser salvo, eu preciso ser santificado. Eu preciso que o Espírito Santo habite em mim. E se você crê que o Espírito Santo veio, habitou no seu coração, de que os seus pecados foram perdoados, que aquele arrependimento foi genuíno, de que você foi... que Deus chegou você no reino, os portões do céu se abriu para você, então tenha certeza de que Deus fará tudo o que é necessário para que você viva os propósitos deles nessa terra.
Está entendendo? Você é crente mesmo, meu irmão. Talvez você só esteja aí, como eu posso dizer assim, esteja vacilando. Você é crente mesmo, entendeu? Só que você precisa entender que salvação não é brincadeira. Não é algo que a gente, agora eu estou salvo e agora eu não estou salvo. Se você é salvo, meu irmão, se comprometa com o Jesus que te salvou de verdade. Tenha a sua vida transformada. Ah, mas isso aqui, minha família é assim há 30 mil anos, Thiago, você não sabe. Meu irmão, se você converteu de verdade, Deus vai mudar o seu coração. Suas atitudes pecaminosas têm que mudar. Você precisa, o arrependimento ele vai crescer e você vai se arrepender. Um mísero pecado, aquele que você nem considerava, você vai odiar. O desejo por Deus tem que crescer, a vida com Deus, ela tem que florescer, ela tem que desenvolver. A paixão, a fidelidade, o serviço a Deus, a vida transformada tem que aparecer, meu irmão. É o fruto. Se verdadeiramente você está ligado com Cristo, você vai frutificar. Ah, Tiago, mas eu já tive momentos assim, agora eu já não sei mais. Então, meu irmão, não é questão de ser salvo ou não, é questão que talvez você não seja salvo. Essa que seja a questão. Se uma coisa, caminhar com Jesus, está se tornando algo que, tipo assim, não, eu estou desistindo disso, abrir mão disso, eu não quero mudar isso na minha vida, isso aqui, essa atitude aqui, eu acho que nunca vai mudar. Então você tem que ver realmente se você creu no Evangelho de verdade. Se Cristo é maior do que as suas preferências pessoais. Essa que é a questão. Porque se Cristo não tem poder para mudar o seu coração, suas atitudes, então ele não tem poder para te salvar para um futuro daqui a pouco. Ele não tem condição de manter a palavra dele de novo céus, nova terra. Amém ou ai de mim? Amém, né? Glória a Deus. É a parte do sermão que a gente dá uma caída, né? Faz parte também. Versículo 6. Olha só, nós somos salvos, hein? Lembrar vocês, nós somos salvos, eleitos em Deus. Pela misericórdia de Deus, pelo conhecimento de Deus, a gente foi atraído para essa viva esperança. Deus está fazendo uma obra em nós, gente. O versículo 6, ele diz, então, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Olha que interessante, que a gente, diante da certeza da salvação, do Evangelho operando em nós, o que nós fazemos? Exultamos. Exultação é alegria indizível, é satisfação alegre, vibrante. Exultação, sabe o que é? É o Lucas. O Lucas, quando ele vem assim para mim, a gente começa a brincar. Eu falo que eu vou dizer, vamos passear, o menino fica doido lá em casa. Porque eu dei para ele uma promessa de que ele vai ser liberto daquele apartamento, entendeu? E ele fica doido. Pergunta a Carla para você ver. É um tal de aponta para a chave, pega, joga um negócio no chão, ele fica maluco, entendeu? É o cristão que conheceu o Evangelho. Não foi liberto de um apartamento, ele foi liberto do império das trevas. O coração dele foi renovado, ele começou a perceber os benefícios que há em Deus, do Evangelho. Nós fomos salvos, meus irmãos. Nós fomos atraídos intencionalmente por Deus, nossa vida não é um acidente. A palavra de Deus, doa o que doeu, chegou no nosso coração. E ela fez com que tudo fosse novo, que tudo fosse possível, a nossa comunhão com Deus, que os perdões de pecado fossem realmente uma realidade, presente e contínuo na vida de todo cristão, salvação. Então, por isso, e nessa condição, nessa realidade, que mesmo que nós sejamos forasteiros nesse mundo, enfrentando diversas provações, nós experimentamos a alegria do reino de Deus. Ninguém pode tirar isso de nós, os cristãos. Ninguém. Inclusive, se por breve tempo, a gente experimentar o quê? Tristeza. A gente for contristado pelas provações. Que essa é a questão. Que o fato da gente ser salvo em Jesus Cristo e eleitos em Deus, não significa que nesse mundo nós não vamos sofrer nenhum tipo de mal. Eu sei que tem gente que fala assim, cuidado, eu sou ungido de Deus, não encosta em mim não. Atravessa fora da faixa para você ver. Entendeu? Come errado sua vida toda. Não é isso?
tome decisões ruins, as coisas vão acontecer. Mas aqui nós não estamos falando de uma tristeza, de uma provação, que é coisa simplesmente do comum da vida. Nós estamos falando que por causa do amor a Jesus, pela fidelidade à vida com Deus, essas pessoas estão passando por situações que estão causando tristeza, provações. Eles estão sendo provados, a fé deles está sendo provada. Eles estão sendo levados ao extremo por causa da fé que eles têm em Jesus. O versículo 7 diz: para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha só o que nós estamos falando aqui. É que o ouro, quem já viu o trabalho do ourives, vê isso, né? Para você ter uma peça, né, de ouro, para você realmente extrair o ouro perfeito ali, você precisa fazer com que esse ouro chegue a altos graus. Você precisa passar ele pelo fogo. É assim com metal precioso. Você precisa realmente chegar a altas temperaturas para que toda imperfeição possa ser combatido, para que possa ser separado uma coisa da outra. Fogo. O fogo, a gente faz isso. E as provações eram o fogo de Deus, olha só. Porque se as provações, elas têm como objetivo louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, significa que essas provações, por mais que elas sejam executadas por mãos humanas, por inimigos de Deus, por impérios, ela também não é uma coincidência na vida do cristão. Deus não somente permite, como também planeja com que isso aconteça na vida do cristão. Não numa atitude de maldade, como se Deus estivesse tentando manipular você, não, mas provando a sua fé, para que no final desse doloroso processo, na vida do cristão, o cristão possa sair dali puro, santificado, fortalecido. Uma fé que não passou pela provação, uma fé que não passou pelas dificuldades de ser cristão, é uma fé infantil. Mas uma fé que passou pelo fogo, uma fé que passou pelas provações, pela perseguição, essa fé resistirá no dia mau. Policarpo foi esse, antigo pai da igreja, que ao ser inquirido a negar Jesus, mesmo na sua velhice, não negou Jesus, pelo contrário, reconheceu os anos de bondade de Deus na vida dele. Os seus amigos disseram: Policarpo, você já está velho, o que tem a ver confessar um imperador? E Policarpo falou: não negarei o meu Senhor Jesus. A fogueira foi acesa e o Policarpo foi deixado ali. Mas o Policarpo já tinha passado pelas provações dessa vida. Nenhum fogo poderia tirar de Policarpo a beleza da sua fé, o louvor, honra e glória. E será assim com você também, meu irmão. Não tenha medo das doenças, das perseguições, da morte. Não tenha medo. Diante do cenário mais cruel da sua vida, lembre-se daquilo que Jesus Cristo fez por você. E de que por mais que essas coisas vençam você, na sua carne, no seu corpo, você não será vencido por elas. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Alegria indizível, exultação. É por isso que a gente louva a Deus com alegria. A gente não fica andando como se olhando para o chão: ai meu Deus, o mundo está em caos. Nós sabemos da nossa esperança, nós sabemos daquilo que Deus é, do seu caráter, de que Ele fará cumprir todos os seus propósitos. Versículo 8, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Essa é a fé do cristão. Nós não vimos a Deus, a gente não experimentou como Pedro fez, que olhou Jesus. Nós não sabemos como é Jesus. É difícil você tentar imaginar, mas pela fé nós o amamos.
mesmo não vendo agora, mas crendo nele. Perceba a relação entre a palavra amar e a palavra crer aqui. Nós amamos, como você ama Jesus? Crendo, entregando o seu coração, a sua vida, o seu entendimento. Amar é crer. Amém? Amar é crer. Eu queria amar Jesus, a primeira coisa que você precisa é que no seu coração você possa crer nesse Jesus da maneira como é revelado nas Escrituras. Crer e amar. Neles, mais uma vez, a palavra exultar aparece aqui. Nele exultam com uma alegria indescritível e cheio de glória. A alegria do cristão não é uma alegria sem valor, uma alegria sem motivo, não é bobeira. A alegria do cristão, ela tem um alvo, ela tem um porquê, e o porquê é a salvação em Jesus, é o Evangelho. Obtendo, versículo 9, o alvo da vossa fé, a salvação da alma. Então as Escrituras, ela deixa muito bem claro o interesse dela. O interesse dela é a salvação na nossa alma. O interesse de Jesus, meus irmãos, por mais que eu acho que você deve trabalhar, como diz John Wesley, você tem que ganhar muito dinheiro, guardar muito dinheiro e gastar muito dinheiro para o reino. Mas olha só, o alvo de Jesus não é te dar uma boa vida. O alvo de Jesus não é te dar a melhor casa. Teologia da prosperidade é assim, você pode ir para qualquer igreja neopentecostal se você quiser ouvir isso. Lá eles vão te prometer os céus. Se você fizer, você sabe, sempre tem um se, né? Não é isso? Eles vão te prometer o céu nessa terra, tudo do bom, comer o melhor dessa terra, eles vão te oferecer isso. Eles vão pegar o texto e tirar do contexto também, isso aí eles são mestres em fazer isso. Mas o Evangelho, o compromisso com o Evangelho não é te tornar mais bonito, te tornar mais, uma pessoa mais descolada. Deus não tem compromisso com a sua fama, Deus não tem compromisso com o tanto de sede que você tem de poder de governar sobre as pessoas. Deus não é obrigado a te colocar como líder de todas, não. Algumas pessoas aqui na igreja vai acontecer isso, não tem problema, não é um problema para nós. Alguns de nós aqui vamos ter muito mais do que a gente precisa, e outros vão ser normais. É isso, normal, você vai para Caldas Novas uma vez por ano, não é isso? É isso. Vai ter seu Xiaomi aí, né? É isso, gente, o meu tá lá. Nem todo mundo vai andar de iPhone não, viu? É isso mesmo. Mas, não estou falando disso, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: Deus tem um objetivo muito claro, Ele deseja salvar a sua alma. Nós pregamos aqui, meus irmãos, que existe um reino vindouro para vir, um julgamento de vivos e os mortos. Nós pregamos o Evangelho da salvação e dos benefícios que há em Cristo Jesus, mas nós não desconsideramos que o homem pecou e está distante da glória de Deus, que ele é inimigo de Deus, e aquele que permanecer inimigo de Deus até o fim, sofrerá a condenação da sua alma no inferno, a ira de Deus. Nós não escondemos isso. Se você tem um problema com o inferno, você tem que ir para Cristo, entendeu? Não, meu Deus, eu morro de medo do inferno. Então você precisa se ir para Jesus Cristo e obter a alegria, a exultação que há na salvação. Você nunca mais ter medo do inferno. Para você saber que o inferno é uma realidade, mas que a sua garantia é céu, é salvação, é reino de Deus. Então o objetivo da palavra de Deus é a salvação da alma. Então assim, eu sei que a gente está com o tempo aqui, um pouco tempo corrido. Eu queria dizer quando você estiver evangelizando, não promete boa vida para ninguém não, hein? Você pode garantir isso? A não ser que você possa garantir. Você tem dinheiro para isso, você garante. Não fala com a pessoa assim, pode ficar tranquila, as coisas vão melhorar, entendeu? Vai parar de andar de ônibus. Não para com isso, pelo amor de Deus. Prega para a alma dessa pessoa ser liberta do inferno e essa pessoa poder, então, desfrutar da vida no reino de Deus. Versículo 10 a 11 vai dizer: foi a esse respeito dessa salvação que os profetas indagaram, investigaram, eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas que eram indicados pelo Espírito de Cristo que eles estavam ao predizer o sofrimento que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês,
ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado dos céus, lhe pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Os profetas no Antigo Testamento, eles falaram de uma situação futura que a humanidade poderia experimentar na chegada do Messias. O reino de Deus falado pelos profetas não é uma realidade dos profetas. Está entendendo? O mesmo profeta que fala que se você obedecer e servir, você comerá o melhor dessa terra, não comeu o melhor dessa terra. Entendendo? O mesmo profeta que profetizou tempos de paz, da chegada do Messias, do governo de Deus, do shalom de Deus, não experimentou essa condição. Muitos dos profetas, inclusive, profetizaram uma condição deprimente de Israel. Eles só estão ali por causa disso, porque o trem estava feio. E aí Deus envia eles para poder lembrar eles daquilo que Ele ia fazer no futuro. Só que o futuro dos profetas é o nosso presente. Você está entendendo? Aquilo que os profetas falaram, nós experimentamos, eles falaram para a gente. Eles falaram a respeito daquilo que nós podemos viver hoje, experimentar hoje em Jesus. O Pedro, ele está lembrando a nós, a igreja de Jesus, da riqueza que é viver esse tempo presente, do Espírito derramado a todo aquele que crê no Evangelho. Os profetas e o povo de Israel não experimentaram isso que é Deus habitando no meio de nós e dentro de nós. Nenhum deles poderiam dizer com certeza e saber assim, que isso, o sangue de Jesus foi derramado sobre a minha vida. Eu estou mergulhado na graça de Deus, eu tenho consciência de onde Deus poderia chegar. Não, eles não sabiam exatamente o que Deus iria fazer, mas nós sabemos das últimas consequências, de que Deus o Pai amou tanto a humanidade, que enviou o seu próprio Filho, para que eu e você hoje possamos crer, não simplesmente que num Jesus fantasioso daqueles filmes do final, não, mas num Jesus que se entregou naquela cruz pelo meio do seu pecado, um Jesus que afastou de nós o inferno, o diabo, que nos deu um novo coração, que nos deu uma nova vida, que nos deu uma nova possibilidade, que nos garantiu um presente e um futuro. Está vendo? Então nós dizemos que os profetas, eles profetizaram coisas a respeito do nosso presente, e eles também profetizaram coisas que vão ainda acontecer, mas eles mesmos não experimentaram isso. A fé deles era que isso iria acontecer, mas nós conseguimos provar isso. Isso é tão maravilhoso, para encerrar, isso é tão maravilhoso, que os anjos desejam conhecer e experimentar aquilo que nós experimentamos. A palavra aqui, olha só, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Algumas traduções aqui estão perscrutar, não é isso? Quem está com essa versão, levanta a mão aqui. Perscrutar, não é isso? Essa palavra, ela tem o sentido, a palavra no grego, é de alguém que se inclina para ver melhor. Então, alguém está vendo alguma coisa, mas sabe quando você encontra uma coisa interessante no texto? Ou você está examinando alguma coisa ali, você se inclina para ver melhor, você chega mais perto. Fala assim, peraí, deixa eu tentar entender isso aqui. Os anjos, o que Pedro está dizendo é que os anjos se inclinam. Eles estão prestando atenção, mas eles se inclinam ainda mais para tentar compreender. Eles desejam contemplar o Evangelho. Nós somos o alvo do Evangelho. Nós somos alcançados pelo Evangelho. Os anjos, gente, não estão nessa condição. Às vezes a gente coloca, não, o anjo e tal. O anjo é anjo, é de Deus também. Mas olha só, Jesus não foi à cruz por causa de anjos. Está entendendo? É isso que você tem que pensar. Jesus não foi à cruz para salvar anjos. Jesus foi à cruz para salvar seres humanos. Jesus foi à cruz para salvar eu e você. Essa relação e essa consciência da bondade, do amor de Deus, da presença de Deus, essa consciência do Redentor, ela é experimentada no nosso coração e não no coração dos anjos. Eles sabem o que Deus fez, mas nós experimentamos
o que Deus fez. É diferente. Nós participamos da natureza da salvação. O Espírito de Deus não habita nos anjos, mas habita em seres humanos, como eu e você. Então isso, como diz Pedro, é motivo de alegria e de exultação. E é nessa alegria, nessa consciência do Evangelho, nesses primeiros versículos da carta de 1 Pedro, que eu queria convidar você a ficar de pé para a gente poder ceiar.